E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a este canal, o Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, ali está o fodástico mestre do terror. E bem-vindos a outro vídeo do O Que Eu Andei Lendo. Esses vídeos do Que Eu Andei Lendo vão ser muito presentes nesse canal, como eu já avisei. Porque eu simplesmente quero começar a compartilhar tudo aquilo que de alguma maneira eu andei consumindo nos últimos tempos. E do que a gente vai falar do que hoje? O que eu andei lendo nos últimos dias? Eu andei lendo Zé Carioca. O Zé Carioca número 1499. Revistinha da editora Abril, provavelmente dos anos 80, a gente vai ver aqui, sim. Revistinha de 1/8 de 80, né? No início dos anos 80. Uma revistinha padrão, a revistinha de linha, como eu falo, da Abril, de um dos meus personagens prediletos da Disney. Sempre fui pouco afeito à Disney, não vou repetir isso, estou sempre falando isso neste canal, mas das poucas leituras Disney que eu fazia na época, Zé Carioca era um dos meus prediletos. Hoje em dia eu diria que ele ao menos divide o posto, né, de predileto com personagens como o Mickey e o Donald, que cresceram muito no meu conceito desde que eu passei a consumir Disney novamente. É uma revistinha bem padrão, com historinhas daquela fase brazuca do Zé Carioca. Vou começar a falar dela de trás para frente, por que não? Porque com a Disney eu gosto dessas abordagens. Primeiro vou falar aqui, ó, vou botar mais para cá para enquadrar, e vou falar aqui, ó, das revistas de Os Flintstones, né, do HB80, os personagens da Hanna-Barbera que na época a Abril publicava. Caíram muito poucas dessas revistas na minha mão na época, e hoje em dia, desta época dos anos 80, eu devo ter no máximo, anos 80 e 70, eu devo ter no máximo uma edição. Não tenho outras mais. E na época algumas poucas chegaram a mim. Eu ando nostálgico de ter esses quadrinhos, mas eu quero os de época. Eu quero os dos anos 80. Então vou seguir na luta aí, qualquer hora pretendo ter para mostrar para vocês mais quadrinhos da Hanna-Barbera. A última história dessa revistinha do Zé Carioca se chama O Mundo do Circo. A história anuncia Mickey e Pateta como os personagens principais, mas na verdade quem tem muito destaque aqui, na verdade, né, é a Clarabella e a Minnie. E a história se passa com eles todos sendo membros de um circo que, bem aquele estilo americano que a gente vê principalmente em filmes e desenhos animados, os personagens viajam de trem pelos Estados Unidos. Sempre achei isso curioso, né? Como será que resolviam o trem que pertence ao circo andando pelas linhas férreas do país? E o Bafo de Onça está envolvido. A história, ela parece que começa do nada e termina do nada. Você tem a impressão de que havia alguma coisa antes que você perdeu. Porque o Bafo de Onça está aqui, ele quer se vingar do circo. A princípio você não entende por quê, depois você entende que é porque teoricamente ele tinha um circo também, e os membros desse circo, do circo dele, abandonaram para entrar no circo em questão, Mickey, Pateta, Clarabella e Minnie. Só que você descobre que os membros do circo dele eram um circo de pulgas. É um finalzinho bem apoteótico, que acabou tendo alguma graça, viu? Acabou me surpreendendo. Depois, temos outra história com Serra, Serrador. Novamente, a Clarabella e o Pateta participando junto do Horácio, que é um personagem que eu não sei o que dizer do Horácio. Eu me pergunto se ele é uma criação brazuca, porque tem algumas coisas que são, né, criações brazucas. Eu me pergunto se o Horácio é um destes, eu não tenho certeza. A história é bem curtinha, mas é engraçada, né? Pateta e Horácio tentando consertar a mesa da Clarabella acabam transformando ela numa mesinha de centro, de tanto que cortam as pernas. Há uma história
do Donald. O Donald sempre se dando mal com o tio Patinhas. Aqui ele estava tentando vender enciclopédias. Se deu mal. A velha história de sempre. Na revista do Zé Carioca tem muito mais histórias dos outros personagens do que do Zé Carioca. Isso porque finalmente chegamos à história do dono da revista, o Zé Carioca. Quantas histórias tem? Você contou? Você não perdeu as contas? Uma. Só tem uma história do Zé Carioca na revista do Zé Carioca. A revista é super fina, né? Mal tem 30 páginas. Tem o quê? Tem 34 páginas, vamos dizer assim. E tem uma única história do Zé Carioca, que é Amor, a conta me obriga. Ou melhor ainda, Amor a contas me obriga, né? É uma história na qual o Zé Carioca faz o impensável. O Zé Carioca vira cobrador de dívidas. Porque a Rosinha basicamente o obriga a arrumar um emprego. E ele sai por aí cobrando dívidas, porque é o emprego que ele arruma, cobrador de dívidas. E ele cobra dívidas de todos os amigos dele no bairro, na Vila Churrupita. Mas a pior missão de todas ele não pode cumprir, porque o maior devedor do bairro é ele mesmo. História bem estilo Zé Carioca, bem simplista, bem bobinha. Mas quais são as particularidades que chamam a atenção? Primeiro é essa que eu falei. A revista do Zé Carioca tinha tudo, menos Zé Carioca. Uma única história do personagem. Outra coisa que me chamou a atenção foi isso aqui. Nada a ver com os quadrinhos em si, mas os anúncios da época é só um show à parte, né? Olha, nos anos 80 a Febo havia lançado uma linha com personagens Disney, mas a linha ela era calcada nos vilões Disney, ó. Quadrilha invade os supermercados, lojas e drogarias. É uma linha inteira teoricamente baseada nos vilões da Disney. Eu me pergunto por quê. Era mais barato licenciar esses personagens vilanescos? Talvez. Só que daí há uma outra curiosidade. Você nota, ó, Doutor Estigma, Irmãos Metralhas, Madame Mim e Maga Patológica. Só que entre eles, Clarabella, e inclusive coberto aqui, preferiram colocar a imagem do Sabonete com a imagem dele impressa, o Urtigão. Se a linha é uma linha de vilões, o que esses personagens fazem no meio disso? Não é muito estranho? Coisas dos anos 80 e seus licenciamentos. Enfim, o que eu andei lendo? Andei lendo Zé Carioca, revistinha fininha, consumo fácil e histórias bobinhas. Se você tem, sei lá, 15, 20 minutinhos, nem isso, e precisa matar esse tempo com alguma coisa, tá esperando alguém sair do trabalho, tá esperando o ônibus, Zé Carioca nessa fase é uma boa pedida. Muitos personagens Disney dessa fase de revistas bem fininhas era uma boa pedida, né? Uma leiturinha que vai ter um monte de coisinha descartável, mas tem pelo menos uma historinha aproveitável e lida com os olhos de hoje, lida com as nossas percepções de hoje, né? Em pleno 2025, tem sempre muita coisa curiosa para se ver. Bem, se você gostou desse vídeo, like aí pra mim, pro meu querido mestre do terror, e fui.